Olá, tudo bem? Alexandre Fortes aqui para gravar uma aula muito especial, que na verdade é uma palestra. Eu vou fazer uma palestra rapidinha, é um resumo de uma palestra que eu realizei para um cliente muito especial presencialmente. E aí, algumas pessoas não puderam assistir, então eu vou estar gravando um resumo para fazer um voo panorâmico sobre os principais pontos de uma palestra que a gente vai falar sobre propósito. Sim, propósito. Sabe aquela coisa que a gente muitas vezes não sabe para que lado correr? A gente não tem um rumo claro na vida? Sabe quando a gente acorda de manhã e não tem vontade de fazer as coisas porque parece que a gente não sabe por que fazer? Exatamente por isso é que eu estou gravando este pequeno resumo da palestra que eu chamei aqui de propósito. Então eu vou colocar agora na tela a apresentação e eu vou rapidamente andar pelo conteúdo, fazer um voo panorâmico pelo conteúdo para você ficar ligado. Minha meta aqui é conseguir falar tudo isso em mais ou menos meia hora. Mas para quem me conhece, sabe que eu gosto de conversar bastante, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas bora lá, porque esse é meu compromisso com você de compartilhar esse tema que, na minha opinião, é o que transforma a nossa vida, o que faz a gente conseguir encontrar sentido. Então, bora lá para a tela do meu computador. Deixa eu achar aqui a apresentação. Exatamente essa aqui. Bora lá, aumentar. Isso aí. Então, olha só, propósito. Será que é possível viver, né, sem saber qual é o nosso propósito? Então, a gente já vai começar fazendo umas perguntas. O problema não é a segunda-feira. Sabe aquela coisa que a gente chega e fala assim, ó, sextou, oba, afinal de contas, agora eu vou poder curtir a minha vida porque vai ser sábado, vai ser domingo ou vai ser feriado? Esse é o problema. Por quê? O problema não é se você começa segunda-feira desanimado. O problema está na sua vida sem propósito, meu amigo. Olha só essa frase aqui que me deixa muito empolgado em continuar falando sobre isso. Mais homens falham por falta de propósito do que de talento, de conhecimento, de habilidade. Eu conheço muita gente muito competente, mas que não está determinado, que não tem nem fé no que vai fazer porque não sabe para que lado ir. Então não tem propósito, não vai ter motivação, de nada adianta ser uma pessoa inteligente, nem adianta ser capacitado, tá certo? Olha só, às vezes as pessoas acabam, né, encarando uma capacitação, uma formação, porque o papai e a mamãe queriam. Sabe aquela coisa que o teu pai dizia assim para você? Olha, meu filho, eu queria que você, né? Coloquei aqui na tela, ó. Queria que você fosse um médico. Ah, eu queria que você fosse um advogado. E aí a pessoa segue aquele desejo do pai. Mas talvez não era o desejo dela. Então, sabe o que vai acontecer? É bem provável que essa pessoa, ao longo da sua existência, vai começar a se dar conta que ela está vivendo a vida que o pai ou que a mãe não tinham conseguido viver, né? Então, tome cuidado para você não levar em conta a gestão, o planejamento, o futuro da sua vida baseado no que os outros, principalmente os parentes próximos, né, desejam para você, que na verdade era o desejo para eles. Outro ponto é, a gente muitas vezes gosta de olhar, olha só, presta atenção no que eu vou falar. A gente gosta de olhar o palco do outro. Onde que é o palco do outro? O palco do outro é a rede social, é aquilo que a gente vê na rua, e a gente compara o palco do outro com os nossos bastidores, cara. Não dá, velho. Aí tu pensa assim, nossa, minha vida é ruim, é uma tristeza só. Olha só a foto do fulano ali na rede social, ele tá feliz, ele tá num lugar legal. Mas e aí? Ali é o palco. Será que ele tira foto e põe na rede social dos bastidores, na hora que a coisa tá pegando, a hora que não tá dando certo? Esse é outro problema, tá certo? E aí tem uma outra máxima, né? Tem uma frase que hoje em dia está muito em voga, que é do Jim Rohn. E esta frase é lá da década de 50. O Jim Rohn, né, que trouxe essa famosa frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Bem, será que a gente, por ter que conviver com algumas pessoas, não pegamos alguns trejeitos, algumas crenças, algumas formas de pensar? Claro que sim.
certo? Mas será que a gente não poderia ser um pouquinho diferente daquele time de pessoas com quem a gente convive, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade? O exemplo disso são as peças do xadrez, né? Eu gosto de lembrar, quando eu jogava xadrez, o cavalo tem um movimento único, que nenhuma outra peça tem. Mas o cavalo faz parte das peças do xadrez. E nem por isso ele precisa se movimentar da maneira que a dama, que o peão, que o rei se movimentam. Você percebe? Então aqui está o grande segredo. Seja você a peça especial no xadrez da vida. Por mais que você esteja convivendo com pessoas na sua família, na sua empresa, você tem algo único. E é este você que a gente precisa entender agora, aprofundar o conhecimento. Bora lá, você vai descobrir logo. Aqui entra um alerta. Porque quando a pessoa tenta ser igual aos outros, quando a pessoa tenta agradar papai e mamãe para seguir a carreira que eles queriam, quando a pessoa começa a viver nas redes sociais, começa a se preocupar mais com o palco dos outros e comparar o palco dos outros com o seu bastidor e ficar meio triste, sabe o que acontece? Doenças psicossomáticas. Porque isso começa a dar uma angústia, começa a dar um sentimento negativo e é bem provavelmente que a gente vai ter problema físico, clínico. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Não abra mão de quem é você, dos seus sonhos, do que realmente identifica você no mundo. E é por isso que nós vamos falar agora sobre o seu propósito. Você veja que eu vou estar falando bem rapidinho, porque é um resumo, né? Geralmente, eu levo umas 2 horas para trazer esse conteúdo. Mas aqui, no mundo digital, no mundo virtual, aqui no YouTube, para você que está assistindo esse replay, eu sei que você não quer perder tempo, você quer imediatamente consumir esse conteúdo e 1, 2, 3, sair aplicando. Então, bora lá. Vou dizer para você o seguinte, você só será, completa esta frase, você só será próspero, pleno e feliz quando... Olha só, gente, quando eu fiz a palestra presencial, teve um espectador que estava na plateia que ele acertou. E o que ele disse? Quando você seguir o seu coração. E a dica estava aqui, né? O coração. E eu vou mostrar para você, ao longo dessa conversa, que a gente vai ter a possibilidade de viver a vida seguindo a nossa mente ou o nosso coração. E você verá que a nossa plenitude, a nossa felicidade, ela está exatamente quando a gente consegue seguir o nosso coração, certo? Você vai descobrir como fazer isso daqui a pouquinho. Então a gente vai entender, eu vou mostrar para você alguns passos. Fica tranquilo que 1, 2, 3 passinhos aqui logo para frente, você vai ver que vai conectar e vai acender uma luz, vai iluminar uma coisa aí para você, tá bom? Então, olha só, minha dica para você, se você está assistindo agora, né, como está gravado, você pode pausar esse vídeo e lembrar de 6 fatos. Se você quiser, você pode lembrar de até mais, né, de 8, de 10 fatos. O que você vai fazer? Você vai pegar metade dos fatos, se forem 6, a sua escolha, você vai pegar 3 positivos e 3 negativos. Como assim, Alexandre? Fatos que você lembra que não foram muito legais, né? Por exemplo, um fato positivo. Nossa, a primeira vez que eu fiz uma viagem de moto, no meu caso, né? Nossa, quando nasceram os meus filhos, né? Foram momentos assim marcantes para mim. Momentos negativos. Teve uma vez que eu tive um acidente de automóvel, foi muito negativo, então foi um fato negativo. Você vai lembrar dos fatos positivos e dos fatos negativos que você já vivenciou. E aí vai fazer o seguinte, pausa o vídeo, anota esses fatos numa folhinha de papel ou num caderno, beleza? Aí, você pensando nesses fatos negativos e nesses fatos positivos, você vai agora começar a se dar conta que esses fatos, na verdade, são um baú de lembranças, como se fosse aquela caixa de fotografias antigas que você lembra, e quando você lembra, você se remete a né, alguns conceitos, alguns sentimentos bem interessantes. A gente vai desvendar isso. Vamos lá. Então, você vai pegar agora a lista dos fatos positivos e a lista dos fatos negativos e vai fazer algumas perguntas como essas que estão aqui na tela. Por exemplo, o que isso trouxe para mim? Ou, né, você pode fazer a pergunta, ou o que eu ganhei com isso, ou o que estava em jogo, certo? Por exemplo,
A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional de moto, eu saí do Brasil, atravessei o Uruguai, entrei na Argentina, né, fui até a pontinha da Argentina e voltei para o Brasil. Né? O que, que isso trouxe para mim? Me trouxe muito mais experiência, sensação de liberdade, sensação de desafio. Então, o que estava em jogo ali? Estava em jogo, né, valores importantes da minha vida. Né? O que, que são valores, gente? Valores, aqui tem uma lista de conceitos, mas, na verdade, os valores são as placas que indicam se a gente está no rumo certo ou está no rumo não tão certo assim. Então, vamos lá. Se você lembrou de 6 fatos, 3 deles positivos e 3 deles negativos, aí quando você volta aqui e faz essas perguntas, eu vou deixar um pouquinho na tela para você copiar essas perguntas. Quando você faz essas perguntas, o que acontece? Ao fazer essa pergunta é uma pergunta técnica de coaching, você direciona, né, o seu inconsciente a encontrar um valor vinculado àquele fato. Então, por exemplo, quando eu tive aquele acidente de automóvel que foi um fato negativo meu, né, como exemplo para você, eu lembro que uma das coisas o que eu ganhei, o que eu aprendi com aquele acidente? A importância de segurança ao dirigir. Então, sempre quando eu viajo, eu dirijo, e olha que eu viajo muito, né? Eu trabalho visitando clientes, empresas, fazendo palestras por tudo quanto é canto. Então, eu levo muito em consideração segurança. Mantenho meu carro sempre com todas as revisões em dias, pneu, suspensão, freio, tudo certinho. Eu procuro dormir muito bem no dia anterior. Eu procuro não dormir, né, não viajar com sono para não ter o risco de dormir, né, porque esse acidente que eu tive, de certa forma, eu dormi. Era tarde da noite, eu dormi. Então, o que, que acontece? Você vai pegar agora você foi 6, tá? Os 3 fatos positivos e os 3 fatos negativos. E você vai fazer as perguntas e vai procurar encontrar pelo menos 2 valores. Se encontrar um valor, já está muito legal. Mas se você conseguir encontrar 2 ou 3 valores, você verá que tu já tem um rumo. Por que tem um rumo? Porque os valores são placas que indicam a rua certa. Então aqui nós já começamos a ter uma pista do conceito de propósito que eu vou apresentar para você. O propósito está vinculado aos seus valores. Ou seja, viver uma vida com propósito tem a ver com viver uma vida levando em consideração os seus valores, aquilo que você dá importância, aquilo que tem um significado para você. Então, isso vai fazer com que você consiga fazer melhores escolhas. Tá legal? E aqui vem uma coisa: definir o propósito está muito alinhado com essa questão de valores. Então, você, a partir de agora, vai começar a se dar conta que existem pessoas que vão ter valores parecidos com os seus. Por exemplo, numa empresa. Se você trabalha numa empresa e todo mundo dá importância, por exemplo, para a produtividade. Todo mundo dá valor para desafio. Né? Eu sou um cara que dou muito valor para desafio. Minha vida sem desafio perde a graça. Eu fico depressivo. Então, se eu trabalho numa empresa que todo mundo está acomodado, eu não consigo conviver. Então, agora você vai começar a observar os seus colegas de trabalho. Você vai começar a observar as pessoas com quem você convive. Por exemplo, seus amigos, na sociedade, seus parentes, né, sua família. E você verá que naqueles 2 ou 3 valores que você listou, agora há pouquinho, se tem conexão com essas pessoas. E você verá com quem você vai poder andar juntos de mãos dadas para realizar grandes feitos, porque vocês vão estar alinhados nos valores individuais de cada um, ou talvez até mesmo nos valores de uma empresa. Tá legal? Deixei você preocupado? A intenção é essa. A intenção é você começar agora a abrir os olhos, né? Você veja que eu estou sendo super rápido aqui, direto ao ponto, mas eu estou sendo muito didático, muito cuidadoso. O que nós vimos até agora? Olha só, você precisa ter um propósito claro para você saber para que rumo vai sua vida, qual é o sentido da vida, né? O fato é que muitas vezes as pessoas acreditam que o propósito tem um lugar para chegar lá, e não é um lugar para chegar lá. Um propósito é uma escolha de estilo de vida. Então, se eu tenho um propósito, por exemplo, eu tenho 2 valores que são pilares para mim, né? Um deles é a liberdade e outro deles é desafio. Então, tudo que eu vou fazer, se eu perceber que eu estou tendo liberdade e desafio, eu estou no caminho certo. Por mais que eu ainda não esteja no lugar que eu gostaria. E é o que nós vamos ver daqui para frente, tá certo? Então, por exemplo,
Toda vez que eu me relaciono com alguém, toda vez que eu me aproximo de um grupo, eu observo se essas pessoas, se as situações, se o contexto ali, né, tem a ver comigo. Maturidade tem a ver com você fazer escolhas baseadas nos seus valores. Se não tiver a ver comigo, me afasto, né? Mas eu também posso conviver com pessoas, por exemplo, em sociedade, sabendo que eu sou diferente. Eu posso conversar com pessoas sabendo que eles pensam diferente. E aí tá tudo bem. E a gente respeita o espaço de cada um. Mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando, se eu estiver conversando com amigos meus e que percebo que são pessoas que não são movidas a desafio, que não gostam de alta produtividade, a gente pode ser até amigo, parente e tudo mais. Mas se eu tiver que montar um projeto de negócio, é bem provável que essas pessoas não estarão incluídas, porque nos negócios eu não abro mão desta questão de alta produtividade, de agilidade, de desafios. Você percebe? Então, é sobre essas coisas que nós vamos pensar. Então, hoje a gente vai imaginar que você, ao longo da sua existência, veio percebendo valores, né? Como hoje, nesse exercício, você fez o exercício e se deu conta que, né, tem algumas coisas que você dá muita importância, certo? E aí você percebeu que você também pode se aproximar ou se afastar de pessoas ou de situações, ou até mesmo de empresas, de acordo com a maturidade que você vai tendo em relação a esses conceitos, né? Como valores pessoais, valores de um grupo, valores das pessoas. E à medida que você começa a decolar, você começa a se transformar, né? Então, como eu disse para você, toda vez que eu estou vivendo a vida e eu estou cumprindo o meu propósito, e é esse o exemplo. Essa aqui foi uma corrida que eu participei, uma corrida noturna na praia, certo? E isto aqui é o que me deixa muito feliz, porque eu valorizo, por exemplo, saúde, eu valorizo o esporte, eu valorizo o desafio. Então isso me deixa com riso fácil, com autoestima, com sentido de gratidão. Outro exemplo é nesse momento aqui, né? Nesse momento aqui eu estava nesta loja, aqui tem um jabá para essa loja, né? Loja Big Brands, é uma loja que tem num shopping lá em Novo Hamburgo e uma loja para jovens, para adolescentes. Você pode ver ali atrás, né, que tem roupas de jovens. E eu levei meu filho, acho que é o meu filho mais novo, foi fazer uma compra e chegando lá eu fiquei ali fazendo papel de pai, esperando, até que o rapaz da loja me perguntou assim: ô pai, não quer sentar ali na poltrona enquanto seu filho experimenta aqui, escolhe? Digo, oh, que legal. Aí ele vem e pergunta para mim: ô pai, enquanto você está sentado aí, você não quer tomar uma cervejinha? Eu até brinquei com o cara: você tem cerveja aí, manda ver. E o cara trouxe, de fato, cara, uma cervejinha, né? Eu olho para essa foto, eu tenho a impressão que já tomei umas 3, né? Mas não, eu tomei só uma cerveja lá, porque eu queria aproveitar e pedir até para tirar essa foto para registrar esse momento que me chamou muita atenção a experiência que eu tive. Então, essa experiência também, ela serve aqui para você perceber que quando você está vivendo seus valores, você está sem julgamento e você está com um senso de justiça. O que é sem julgamento? Ou seja, pô, cara, não importa se eu estou dentro de uma loja, o cara me ofereceu uma cervejinha, tem uma poltrona legal, eu vou tomar uma cervejinha, né? Lógico, se eu quiser. E o senso de justiça é aquela coisa assim de que você pensa assim, poxa, meu, o que é certo e o que é errado? Né? Todos nós precisamos ter a nossa clareza baseado naquilo que nós damos importância. Então, quando você tem valores mais claros, você fica com clareza em relação ao senso de justiça próprio, certo? Então, são esses dois pontos que eu queria trazer para você. Outro ponto é que quando você tiver com os valores claros, vivendo o seu propósito, você verá que estará num estado de flow, né? Flow é fluidez. Por exemplo, quando eu estou fazendo o meu trabalho, tanto aqui na internet, que você me conhece, quanto aqui, por exemplo, aqui eu estava fazendo uma apresentação, aqui também estava fazendo uma apresentação, parece que o mundo flui para mim. Quando as pessoas estão no seu estado de flow, por exemplo, se o cara é um piloto de automóvel, Ayrton Senna, por exemplo, é bem provável que quando ele estava dirigindo o automóvel, ele dizia: agora eu estou, né? Parece que nasci para fazer isso. Eu tive um amigo que foi um grande piloto de planador, campeão internacional de voo à vela, e ele dizia para mim assim: Alexandre, quando eu estou sentado no planador, numa competição, é como se eu estivesse sentado na minha casa, né? Assistindo uma TV e curtindo, né? E a paisagem é linda. Claro, o cara estava voando, estava na fluidez dele, né?
Então, assim, se você está em flow, as coisas vão automaticamente. Ou seja, se você percebeu que aquilo ali é importante para você, que faz sentido, você vai. Se você tiver que ficar pensando muito, matutando, como diz a minha mãe, cara, você vai ficar em dúvida. Por quê? Porque quando você tem que usar a mente, atrapalha. E eu já vou explicar melhor. A mente, ela é uma coisinha meio complexa, tá certo? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, nessa frase aqui que eu acho fantástica, o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. Então, se você, por exemplo, não tem já uma cognição, se você ainda não aprendeu sobre alguma coisa, é bem provável que quando você se depare com aquela coisa, com aquele problema, por exemplo, a sua mente interrompa o seu processo. Por quê? Porque ela diz assim, cuidado, não erra. Mas por que ela diz isso? Porque você aprendeu que não é para errar. A gente não gosta de errar. Né? E a gente precisa também entender que a maioria das coisas boas que foram feitas no mundo foram por tentativa e erro. Né? O exemplo é Thomas Edison da lâmpada. Quantas vezes ele tentou? Né? Tem a história clássica dele. Né? Ele tentou muitas vezes e toda vez que ele tentava uma vez, ele descobria uma fórmula nova que não precisaria tentar de novo, mas continuava fazendo seus experimentos, certo? Então, cuidado com essa mente. A mente, muitas vezes, ela enxerga o que ela quer ver. Né? Eu peguei essa imagem aqui de espelho, porque isso muitas vezes eu me deparo com isso. Né? Eu, sei lá, coloco uma roupa, olho no espelho e penso, poxa, tá legal. Só que quando eu vou lá e subo na balança, eu percebo, opa, não tá tão legal. Mas o que que acontece? Meus olhos veem aquilo que a minha mente está dizendo para mim. Do mesmo jeito que eu olho para as coisas do mundo, para as coisas dos negócios, para as coisas das pessoas, da família, e eu enxergo aquilo que a minha mente está preparada para ver. Entendeu? E como que isso acontece? Acontece porque a mente é um instrumento treinado. E muitas vezes a gente tem o que a gente chama de mindset fixo. Mindset fixo quer dizer o seguinte: aquela pessoa que não quer abrir mão do seu ponto de vista. Aquela pessoa que não quer abrir mão, por exemplo, da mente fixa que diz que pau é pedra, pau é pau e pedra é pedra. E aí você vai encontrar pessoas de mindset progressivo, que são aquelas pessoas mais flexíveis em relação ao que tem atualmente na mente. Por exemplo, a pessoa ela tem uma verdade que até então é uma verdade absoluta para ela, mas ela se depara com uma novidade, se depara com alguém que pensa diferente. Então ela está sempre aberta para ouvir o novo. Agora eu vou dar um exemplo. Um exemplo, esses dias eu vi uma postagem do Dudu Barrichello, né? Eu sou fã do Dudu, eu sou fã do Rubinho, né? Os pilotos de automóvel, né? Sempre fui fã de corrida e tudo mais. E na atualidade, no Brasil, os dois grandes pilotos que nós temos, a gente pode dizer que é o Rubinho, né? Na minha opinião, é o maior dos últimos tempos. E o Dudu é um cara que está pegando a esteira do pai e vai crescer e vai trazer muitas alegrias para nós. E o Dudu falou em um determinado momento o quanto ele admira o pai dele. Porque ele diz assim, poxa, meu pai não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já foi um dos grandes pilotos da Fórmula 1, né? E a gente sabe os motivos pelos quais ele não foi campeão, porque poderia ter sido campeão, tem envergadura para tal. Mas ele disse que mesmo agora, perto dos 50 anos de idade, o pai dele, que é o Rubinho, continua com uma humildade a ponto de pedir opinião do Dudu, que é um menino, é um jovem. E à medida que a gente vê, né, um cara como o Rubinho, a gente começa a entender o que é o mindset progressivo, ou seja, mesmo eu sendo o cara, mesmo sendo hoje um dos melhores pilotos da atualidade num país, né, ou numa região toda, a gente pegar a América Latina e América, o Rubinho é, com certeza, um dos maiores pilotos, ele tem a humildade de estar sempre aprendendo, tá certo? Então, isto serve muito para quem trabalha numa empresa, né? Dá uma olhada nesta tela, eu acho fantástico, né? Quando a gente vê pessoas que entram numa empresa e não entram naquela máxima que diz assim, eu não estou sendo pago para fazer isso aqui não está previsto no meu setor, né? Isso aí não é minha responsabilidade, isso aqui não é aqui, você tem que ir lá falar com o João, né? Então você veja que nesses momentos que a gente passou pela pandemia, dificuldades, talvez tendo a mentalidade de crescimento, vai fazer muita diferença para o seu futuro profissional. Aprender, aprender e aprender, né? Só que a nossa mente, todos os dias, a gente está sendo enganado por ela. Por mais que a gente não queira, a mente faz isso com a gente. E ela faz isso de três formas: com generalização, com omissão e com distorção. Vamos entender isso aqui.
A generalização é aquele nosso hábito de generalizar um fato como se fosse, né, muitos fatos, diversos fatos, tal qual aquele que a gente vivenciou. Por exemplo, né, não vem dizer que homem não presta. Sabe aquela história que os homens dizem? Ah, mulher é tudo igual. Sabe aquela história que as mulheres dizem? Ah, homem é tudo igual. Né? Tem uma historinha que é uma brincadeira, que eu botei essa foto para eu lembrar, que diz o seguinte: uma vez que você largar um gato em cima de uma chapa quente de fogão e ele queimar as patinhas ali, ele nunca mais vai subir em cima de um fogão, mesmo que esse fogão esteja desligado e frio. Isso quer dizer o seguinte, né? Obviamente, com todo o cuidado e respeito aos animais, nunca façam isso em casa, tá certo? É só um exemplo para você memorizar. Mas a gente tem o hábito de generalizar, certo? Por exemplo, a gente pega um automóvel que você dirige ele com câmbio manual. Você sabe que você vai colocar a primeira, segunda, terceira. Se você dirigir qualquer carro com câmbio manual, vai ser a mesma sequência: primeira, segunda, terceira. E assim a vida tem muitas generalizações que fazem com que a nossa vida fique mais simples. Se você pegar agora, por exemplo, um instrumento musical, né, eu toco violão e eu tentei tocar piano. Tanto violão, quanto piano, quanto flauta, quanto qualquer outro instrumento, vai ter as notas dó, ré, mi, fá. Então, quando eu generalizo, eu consigo, né, entender o contexto, entender a música nesse caso, tá certo? Então, o nosso cérebro faz isso, só que tem as generalizações negativas, certo? Poxa, isso aqui nunca dá certo. E aí a pessoa acredita que nunca dá certo. Como tem as pessoas que não se dão conta que estão generalizando. Você está vendo aqui na tela, né, que tem pessoas que às vezes não se dão conta e inclusive criticam a tal da generalização, mas elas estão generalizando, tá certo? Segundo ponto são as distorções. As distorções é a gente tentar ver as coisas como melhor nos parece, certo? É aquela coisa, você olha no espelho e você se acha linda, lindo, mas será que é, né? Eu teve um período que eu me olhava no espelho e eu pensava no meu cabelo, porque eu tinha a impressão de que eu tinha muito cabelo, né? Brincadeiras à parte. Distorção, a mãe para o filho. A mãe olha para o filho que talvez esteja fazendo uma coisa que não é tão certa, mas afinal de contas você é filhinho dela, então ela distorce. Não, mas aquilo ali tá normal, tá certo, o filho tá, né, é meu filho, eu tenho amor por ele. Então a gente vive uma vida também distorcendo a realidade, enxergando as coisas conforme nós estamos preparados, conforme a nossa mentalidade nos permite enxergar. Por isso que eu falei que a mente mente, né? Lembra que eu falei do coração? Então agora eu estou justificando para você prestar atenção na sua mente. Como eu falei, né, generalização, distorção e omissão. O que é a omissão? Omissão é quando você pega assim diversos fatos, diversas coisas que você deveria perceber e você acaba omitindo alguma coisa. Por exemplo, você imagina que você vai avaliar um concurso de dança, tá certo? E veio lá um par para fazer uma apresentação de dança e ele dançou maravilhosamente. Só que durante a dança teve um determinado momento que a moça do par, ela errou um pequeno passo. E você praticamente omitiu aquele pequeno erro porque o conjunto da obra foi tão lindo que você nem deu bola para aquele detalhezinho. Esse detalhezinho pode definir entre ser campeão ou vice-campeão. Assim é a vida. Então, muitas vezes, nós temos essa tendência de querer fechar os olhos para muitos detalhes que, às vezes, para nós, não têm importância, não fazem sentido. Não só nós fazemos isso, como também todas as pessoas fazem, todas as pessoas omitem. E a brincadeira que eu sempre faço é, preste atenção quando você chega num lugar, quanta coisa você deixa de prestar atenção. Porque o seu cérebro, a sua mente, omite. Não faz sentido. Por exemplo, quando você está dirigindo um automóvel, você está concentrado olhando para frente, e aí você passa e observa que está passando ali, imagina um rapaz que quer olhar para uma moça bonita que passou. Ele não vai olhar para a moça bonita porque ele precisa prestar atenção na frente. Se ele olhar para aquela moça bonita, o risco é muito grande dele bater na frente. Então, o nosso cérebro tem a tendência de omitir, certo? Coisas que às vezes vão nos atrapalhar para o nosso foco. Então, as omissões são muito importantes, mas também podem ser uma pegadinha,
certo? Você omitir alguma coisa que realmente seja importante e que interfere no resultado final. O pensamento. Então, o pensamento acontece no nosso cérebro. Por isso que eu estava falando de omissão, generalização e distorção. Quando você está vivendo no mundo, você vai ser influenciado a pensar. Por exemplo, se você assiste TV, escuta rádio, acompanha redes sociais, dependendo com quais as pessoas você conversa, colegas de trabalho, na família, isto vai interferir, vai influenciar o seu pensamento. Quando você começa a pensar muito sobre uma coisa, você tem uma tendência de ter um sentimento. Vou dar um exemplo. Imagina que você agora pegou seu celular e foi para a rede social. Lá na rede social você começa a verificar que está todo mundo ali brigando por política, você começa a ter um sentimento, né, de raiva. Isso quer dizer que você em algum momento vai ter um comportamento. Olha o próximo nível aqui. Esse comportamento vai ser um comportamento, por exemplo, de compartilhar, de xingar um amigo. E se você fizer isso e se transformar num hábito, temos um problema. Você percebeu? E é isso que muitas vezes a gente não se dá conta, que a gente não gerencia os nossos pensamentos. Então a gente deixa que a nossa mente seja capturada pelas redes sociais, pela TV, pelos amigos, pela família. E isso tudo interfere no nosso sentimento, no nosso comportamento, nos nossos hábitos. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Me diga com quem tu andas e eu tenho certeza que eu vou saber como tu pensas. Legal, né? E aí, gente, olha só. Essa aqui é uma ilustração clássica da programação neurolinguística que diz o seguinte: a realidade externa, ela é recebida e filtrada pelos nossos sistemas representacionais. O que são os sistemas representacionais? São as únicas formas que a gente representa o mundo, que é através do que a gente vê, ouve e sente. E o sente, que é o sinestésico, ele tem o olfativo e o gustativo, ou seja, a gente toca, a gente sente o gosto e a gente sente o cheiro. Quando a gente recebe essa informação externa, a gente, em algum momento, a gente omite, generaliza e distorce, como eu falei, e a gente tem algumas formas de ajustar tudo isso, que são os nossos valores, crenças e as nossas lembranças, memórias que fazem com que a gente tome decisões, atitudes e estratégias, tá certo? Isso tudo gera uma representação interna. Assim funciona a nossa mente. Complexo, né? Mas o objetivo hoje aqui é falarmos de propósito. Só quero mostrar isso para você ficar alerta. A sua mente é muito complexa, a sua mente vai atrapalhar você de viver uma vida plena e feliz, porque ela tem muitas histórias, muitos valores, muitas crenças. Então, aqui a importância de você ter clareza de quais são os valores principais para que você foque no que realmente importa. Então, vamos lá. Vamos parar, achar um jeito de dar um stop, certo? Naquele jogo de dominó que está vindo, que são as mídias sociais, a TV, o mundo externo, influenciando a sua vida. E vamos começar a assumir as rédeas através do conceito do propósito. Então aqui entram algumas coisas importantes. Por que a gente está preso? Porque muitas vezes a gente tem uma crença do ambiente material, crença do merecimento. Nossa, eu não posso ter aquele carro bonito, aquele carro importado. Eu tenho aquelas crenças da capacidade, eu não sei fazer, eu não consigo falar inglês, eu não tenho formação na área. Então a gente muitas vezes tem essa crença que nos limita. Ou então a crença de identidade, que é aquela coisa de dizer assim, eu não sou inteligente, eu não sou uma pessoa feliz, eu não sou merecedor, tá certo? Então, isso tudo a gente precisa saber lidar com isso. Quando a gente fala em lidar com a nossa mente, pressupõe que a gente não vai apagar coisas negativas, mas a gente vai fazer mais ou menos um exercício assim, ó. Quer saber a forma mais fácil de se apaixonar? Quando eu digo se apaixonar, pode ser por alguém, mas pode ser por uma atividade, uma profissão ou alguma coisa, né? Então, basta associar-se a todas as suas experiências agradáveis e desassociar-se das desagradáveis. Ou seja, desassocia, se afasta do negativo e se aproxima do positivo. Qual é o exercício para a gente fazer sobre essa questão? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou pedir para você imaginar. Imagina uma pessoa. Imagina uma pessoa que você não gosta muito, que você teve alguma rixa, que teve algum probleminha no passado aí, tá? Essa pessoa não vai precisar saber desse exercício. Mas agora, se você quiser, fecha os olhos e imagina um dia que essa pessoa estava vivendo o seu principal defeito, certo?
E aí, pega essa pessoa, olha para esse defeito e coloca a pessoa num quadro com esse defeito. Enxerga a pessoa nesse quadro, e quando você enxerga essa pessoa nesse quadro, deixa ela bem clara na sua mente como que é a expressão dela, como que é a voz dela. Lembra quais são os sentimentos que você tem quando você encontra ela que deixa você muito irritado. Ou seja, quando ela está expressando aquele defeito que você não gosta. Legal? Sabe o que você faz agora? Aos pouquinhos pega esse quadro e vai jogando ele lá para o fundo, bem longe, para qualquer lado que você quiser. Esse quadro vai indo como se estivesse flutuando e quase desaparecendo. E à medida que ele desaparece, você nem escuta mais o som. E aquela sensação, naturalmente, quando se afasta, quando o som some, aquela sensação ruim some. À medida que esse quadro se afasta, você cria uma imagem muito grande perto de você, desta mesma pessoa com uma característica positiva, que talvez essa pessoa tenha e você nunca precisou falar e talvez nunca vai falar. Mas é aquela pessoa que às vezes você admira ela porque ela, por exemplo, sabe fazer bem feito um determinado trabalho, porque ela é uma pessoa que tem uma característica que você acaba respeitando e admirando. Então, assim, se aproxima dessa pessoa. Sinta o quão bom é estar perto de pessoas com essas características positivas que você pensou agora. E imagine uma conversa interior em você mesmo agora, pensando nessa pessoa, e enquanto isso acontece, você observa essa pessoa bem de perto, sente e ouve todos os sons que envolvem essa proximidade. O que nós fizemos? Dei um segundo para você curtir esse momento. A gente dissociou, se afastou mentalmente do que não é legal. A gente se associou, se aproximou mentalmente do que é bom na mesma pessoa. Tá legal? Então esse foi um exercício. Aqui tem uma coisa legal, né? Tem duas frases que eu trouxe para provocar. A primeira delas é do Steve Jobs, né? Tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. E olha que esse cara sabia o que estava falando, hein? O outro é o Carl Jung, né? Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. A gente está vivendo um momento de despertar. E esse momento de despertar vai pressupor que a gente vai ter que usar muito mais o coração do que a mente. Essa é a grande jogada. Por quê? Porque através do coração a gente acessa o que a gente chama de sentimento. Certo? Então aqui eu tenho um desafio para você. É conseguir identificar qual é o sentimento que molda o seu destino. Qual é o sentimento que dá o tom do seu propósito. Quando eu falo sentimento, tem a ver com aqueles valores que a gente encontrou lá nas 6 lembranças e nos valores que você encontrou. Né? Por exemplo, quando a gente quer fazer um propósito verdadeiro, você precisa entender os seus valores centrais e os valores de suporte. Ah, Alexandre, o que é valor central e o que é valor de suporte? O valor central, no meu caso, como eu disse, são 2 valores. Liberdade e desafio. Mas eu também tenho muitos outros valores que são valores que talvez não estejam tanto em destaque, mas que também regem a minha vida, tá certo? E aí você também precisa entender as coisas que você acredita. Né? O que são as coisas que a gente acredita? São os nossos hábitos de pensamento. Né? Então, tem pessoas que pensam de uma forma e é difícil delas abrirem mão daquela forma de pensar, ou seja, elas acreditam naquilo ali. Isso são crenças. Algumas crenças podem ser positivas e outras negativas. As crenças negativas, elas são limitantes. Por que são limitantes? Porque elas nos limitam. Por exemplo, eu poderia pensar que não é possível gravar um vídeo para compartilhar com você. Então, isso me limitaria ligar essa câmera, ligar o microfone e começar a falar, entendeu? Muita gente não tem canal no YouTube, muita gente não grava vídeo porque acredita, ela tem uma crença, certo? Ela pensa, ela tem um hábito de pensamento que não é possível para ela, certo? Então a gente precisa entender como ressignificar. Tudo isto é subconsciente, né? E por que eu estou falando? Porque tudo isso é sentimento, gente. Quer ver um exemplo?
5% do que a gente tem na nossa mente está no consciente. 95% está no subconsciente. E tem 3 caminhos para a gente acessar esse subconsciente, que é o sono, a prece e o espírito. O sono pressupõe o seguinte, vamos lá. O sono pressupõe que quando você deita para dormir, antes de você pegar no sono, é bem importante direcionar os seus pensamentos. Então, por isso, uma boa leitura, por isso, né, lembrar, pensar, talvez verbalizar algumas coisas, porque quando você deita para dormir, a probabilidade de você lembrar, de você inclusive sonhar com coisas, inclusive encontrar através da sua intuição do sono, né, soluções durante a noite que se você deitar pensando numa solução, provavelmente no outro dia você quase chega lá, tá certo? Eu sei que isso pode parecer esotérico, mas não é. Isso aqui faz parte de muito estudo, de muito entendimento do comportamento humano e de muitas experiências práticas de autores e minha. Eu percebo há alguns anos que eu percebo que a minha intuição melhorou muito depois que eu comecei a direcionar as coisas que eu queria pensar antes de dormir, beleza? Segundo ponto, certo? Deixa eu só pular esse aqui. É aquilo que nós pensamos, né? Então, quando eu falo sono, eu penso antes de dormir para sonhar com aquilo. Quando eu falo pensar, agora eu vou também começar a provocar você a pensar que a nossa prece é uma forma de pensamento. Então você imagine alguém que começa a pensar naquilo que quer e que quer ser ou quer ter. A pessoa começa a desejar e pedir. É aquele tradicional assim, Deus me ajuda para mim conseguir isso aqui, né? Para eu conseguir isso aqui. Não vai funcionar. Você precisa pensar naquilo que você já é, mesmo sem ser, ou já tem. Isto vai lhe dar uma sensação, um sentimento. Lembra do sentimento? O sentimento de paz. O que é o sentimento de paz? É aquilo que você deita. Antes de dormir, você vai fazer uma oração. Se a oração é modelo A, modelo B. Modelo A não é legal, tá? Modelo B é legal. Modelo A é Deus me ajuda a eu passar no vestibular. Ok? É sinal que você está admitindo que você não consegue. Está pedindo ajuda. Ok? Modelo B. Deus, muito obrigado por ter tido toda a intuição, toda a facilidade de memorização e ter aprovado no vestibular. Sentimento de confiança. Aqui, esperança. Espero a ajuda de Deus. Aqui, confiança. Eu confio no meu taco e por isso estou em paz. Quer ver por que eu estou dizendo isso? Porque o sentimento de paz, ele tem uma vibração de 600 Hz. Ao tempo que se eu for pensar no medo, na coragem, por exemplo, mas vamos pegar assim o medo, são 100 Hz, certo? Tristeza, isso nem se fala, tá? Mas vamos pegar assim um sentimento até melhor aqui, ó, sentimento de coragem. Nossa, eu vou fazer o vestibular, estou com coragem, 200 Hz. Ah, eu vou fazer o vestibular e estou com paz, 600 Hz. Quando eu falo vestibular, pode ser qualquer desafio, tá certo? Então, você vai estar vibrando numa frequência muito mais elevada. Quando você vibra numa sequência muito mais elevada, o que acontece? Você se conecta com o universo com frequências mais elevadas. Frequências elevadas pressupõem que você vai atrair semelhante. No universo, semelhante atrai semelhante. Então, você vai trazer frequências, informações, pessoas numa frequência mais elevada, de paz, por exemplo. Agora, se você tiver com coragem, você vai atrair pessoas numa frequência de coragem. Talvez vai até ter uma briga, porque você encontra dois corajosos, os dois corajosos, né? Dois bicudos não se bicam. Então é esse o ponto, tá certo? Isso é ciência, gente, tá? É a escala de consciência de Hawkins. O que eu quero dizer com isso? Ah, Alexandre, você está falando aqui de espiritualidade. Sim, é espiritualidade, mas não é nada sem fundamentação, sem algo que a gente poderia dizer que já tem estudos científicos que comprovam. Tá legal? E aqui eu vou trazer para você, então, a importância da oração. Você lembra que a gente falou ali sobre o sono, sobre a oração e o mundo espiritual, né? A gente se sentir parte integrante do universo. E aí entra a oração, é o sentimento de fé.
e não é falar. Então é isso que eu digo. É muito diferente de você viver uma vida pedindo, né, implorando, aceitando a ideia de que você ainda não tem e tendo esperança de que vai acontecer, é melhor você viver uma vida de gratidão. Gratidão, convicção, fé de que vai acontecer. E aqui tem uma história contada por um cara chamado Greg Braden. Greg Braden, em um dos seus livros, se eu não me engano, não lembro o livro agora, mas eu sei que ele fala sobre um jeito diferente de rezar, tá certo? Um jeito antigo de rezar, certo? Se você pesquisar na internet, você vai ver isso. Ele acompanhou um índio, né? Um xamã, que ele precisava fazer chover nas plantações de milho lá da sua tribo. E o índio, né, no sentido de mostrar para ele como era a oração, eles foram caminhando até o deserto. Caminharam, 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 chegaram num lugar que tinha uma espécie de círculo, e ali dentro tinha um pequeno círculo fechado, onde o índio disse, olha, agora você espera aqui que eu vou entrar aqui para fazer a minha oração. E ele tirou o calçado, entrou com os pés descalços, parou a uns 2 metros de distância, abriu os braços e ficou com os olhos fechados, com os braços abertos, por no máximo 2 minutos. Ficou ali por um tempo, virou as costas, calçou os calçados e disse, vamos embora. Daí o Greg Braden perguntou para ele, olha, eu não entendi, né? O que aconteceu aí? Você não rezou, não fez nada? Ele, claro que fiz. Quando eu entrei ali, tirei os calçados para sentir como que é a chuva batendo nos meus pés e batendo na poeira do chão. E eu também abri os braços para sentir a chuva batendo nos meus braços e batendo no milho. E, obviamente, eu fiquei ali por 2 minutos porque eu queria aproveitar, sentir aquele cheirinho da chuva no milharal, na nossa plantação, que era tão gostoso, que dá um cheiro tão gostoso, certo? Ele teve toda a sensação de que durante 2 minutos ele vivenciou aquilo que ele foi buscar, a chuva, e foram embora. No outro dia, choveu muito na plantação do índio. Então ele fala que essa é uma prática muito antiga, que em vez de rezar pedindo, é rezar agradecendo como se já tivesse acontecido. Tá certo? Então, por isso, a importância, certo? De sentir um estado produz esse estado. O nosso cérebro, ele nunca tem certeza se aquilo que ele está vivenciando é real ou é simplesmente fruto da imaginação. Então, se você fechar os olhos agora, por exemplo, e imaginar, faz esse exercício. Fecha os olhos e imagina que você viajou no tempo para o futuro. E imagina algo que você gostaria que acontecesse. Agora imagine como se já estivesse acontecido na data que você previamente determinou. E enquanto você chega aí nesse futuro, sinta, veja, escute todos os sons, a conversa interior de você ter atingido o sentimento de realização, de orgulho, o sentimento e a imagem das pessoas olhando para você como aquele que conseguiu. Sinta no seu corpo a sensação de estar aí, exatamente no momento da realização do seu objetivo. O que a gente fez? A gente provocou a sua mente a trazer de maneira subconsciente um sentimento no corpo. Percebeu? Se você ainda está viajando, está no futuro, volta para cá, né? Então a gente vai ter sempre o nosso subconsciente que vai provocar. A nossa mente subconsciente é que faz o nosso sentimento acontecer. Isso tudo vai exigir que a gente tenha o nosso lado masculino e feminino. E o que é esse lado masculino e feminino? Vamos aqui tirar fora aquele lado mais sensual do masculino e feminino, certo? Ou sexual. Mas sim as qualidades masculinas e as qualidades femininas que todo ser humano tem. Todo ser humano tem um lado masculino, tem um lado feminino. O lado masculino é o lado mais racional.
o lado feminino é o lado mais emocional. E nós agimos sempre pela emoção, certo? Tanto é que quando a gente está querendo vender para alguém, a gente convence a pessoa a tomar atitude pela emoção. Ela compra, nós compramos pela emoção. Mas depois a gente explica pela razão, ou seja, a gente racionaliza aquilo que aconteceu. Mas isso acontece depois da decisão tomada, certo? E aí entra uma coisa muito importante, que eu falei para você há pouquinho, só para a gente conectar as pontas, que a nossa oração ela é muito importante. E tem uma das orações que eu considero a principal oração para mim, é a que eu faço praticamente todos os dias, mais de uma vez, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele diz assim na terra como no céu. E existe uma metáfora em um dos autores que o lado masculino, o lado racional, é o lado terra, que a gente tem os pés no chão. E o nosso lado feminino é o lado emocional, que é o lado céu. É aquela pessoa que é toda emotiva, que vive voando, certo? Então, toda a nossa oração ela tem que ter um equilíbrio entre racional e emocional, entre consciente e subconsciente. Por isso a importância de imaginar, de viajar. Tire tempo para projetar seu futuro na sua mente. Talvez com os olhos fechados, curtindo uma música. Eu faço isso caminhando e correndo, imaginando o futuro. Nossa, que legal, realizei esse sonho, comprei esse carro, fiz essa viagem. Essa é a brincadeira, tá certo? Então, aqui você já começou a entender que o propósito é o caminho. É sentir que você está andando no caminho, curtindo cada etapa do caminho, porque você está indo em direção. Mas que você não vai esperar chegar lá no final para usufruir, para curtir o caminho. Por isso a importância de você ter claro quais são os teus valores. O que realmente importa na tua vida, tá certo? Por exemplo, propósito está no seu presente. Eu fiz muita coisa nessa vida. Eu poderia ter pego aqui, sei lá, mais de 300 fotos para trazer para você. Sobre cavalo, sobre aviação, motociclismo e tantas outras coisas, né? Até músico eu já fui, bailarino. Então, o que acontece? Essa aqui é uma viagem que eu fiz para o deserto do Atacama, que eu estou caminhando no deserto, né? Essa viagem eu fiz de moto, né? Pode ver que aqui eu estou com a roupa da moto. Isso tudo aqui aconteceu no mesmo dia, né? Então, durante um dia eu tive um momento de manhã cedinho, que foi aqui. Aqui, gente, eu vou dizer para você assim, ó, eu comi ovo frito numa água quente, numa temperatura de mais ou menos, estava ali a 2 graus, temperatura ambiente, e a água que saía de baixo aqui, que tem essa fumaça, ela saía a quase 90 graus, a ponto de você colocar um ovo num saquinho de cesta, assim, e deixava ali por uns minutos, ele saía cozido. Eu comi 2 ovos, nunca esqueço que um senhor ali de Santa Catarina levou esses ovos e eu fiz amizade com ele e a turma dele não queria comer os ovos, eu comi 2 ovos cozidos. Aqui, esta água também, a gente estava fora, aqui estava, sei lá, a 5 graus, 6 graus. E aí as pessoas lá nos disseram, olha, ali dentro da água é quentinho, porque sai dessas fontes que são super quentes e formam essa lagoa. E eu fui lá, tirei a roupa e puf, entrei para dentro do negócio aqui. Todos os parceiros que estavam comigo, ninguém quis encarar, né? O brabo foi sair dessa água quente. E logo depois a gente foi caminhar, né? E caminhando aqui num deserto aí de 50 graus foi maravilhoso. O fato é viva o seu presente, não deixe para amanhã, tá certo? Quando eu digo viva o seu presente, eu estou falando do seu propósito do eu. Agora eu vou mostrar para você que o propósito precisa ter 3 dimensões, que é o eu, o nós e o todos nós. Por que isso? O eu é aquele propósito pessoal, são as viagens, as conquistas materiais, tudo que você quer para você. Só que você não vive sozinho nesse mundo, você tem o nós. Quem é o nós? São os próximos, sua família, as pessoas da sua equipe aí na empresa, tá certo? Ou seja, por que você poderia viver a vida só para você? Se você pode ajudar essas pessoas, se você pode doar-se, se você pode, né, dedicar um bom pedaço da sua vida para eles. Então, qual é a sua utilidade? E tem o todos nós. O todos nós são aquelas pessoas que talvez você não conheça. Então, esse vídeo aqui, eu estou fazendo ele para você, que faz parte aqui do meu caso, do todos nós. E o meu legado é compartilhar com você um conhecimento que talvez vai fazer a diferença na sua vida. Mesmo que eu não lhe conheça, eu sei que eu estou vivendo o meu propósito. Você vai entender por quê, né?
Então, o que acontece? O propósito ele é temporal, ele tem um significado. A gente vai ter objetivos e metas que precisam estar alinhados com esse propósito. Então, o objetivo traz um sentido, traz uma direção, e a meta especifica e dá um prazo. Então, vamos lá. No meu caso aqui, eu posso pegar um exemplo de uma empresa, tá? Uma empresa que tem um propósito de aumentar, sei lá, melhorar a vida em alguma região e tal, e ela tem um objetivo que é aumentar o seu faturamento, ok? O objetivo, ele é transformado em estratégia, que é transformado em meta e um plano de ação. O fato é que este objetivo, alinhado a uma estratégia, alinhado a uma meta e alinhado ao plano de ação, precisa estar englobado dentro de um propósito. Porque pode ser que nesta empresa, embora estejamos aqui com o objetivo de aumentar faturamento e tudo mais, esteja chocando com o propósito do negócio. A mesma coisa na nossa vida pessoal, né? Então você imagine que na tua vida pessoal você nasceu com o propósito de viver a vida e você vai viver a vida separadinha em semanas. Então você imagine o seguinte, que esse aqui é um quadro de 90 anos de vida em semanas. Então você olha aqui, ó, cada um desses quadrinhos é uma semana. Numa linha a gente tem um ano inteiro, ó, são 52 semanas, né? E aqui você tem 90 anos. Se a gente for olhar, a gente pode dizer que esse quadrinho ele é mais ou menos assim. A gente nasce, né? Cada ano aqui, a gente é novinho, depois a gente vai para a escola ali com 5, 6 anos, depois a gente vai para a faculdade quando tiver ali 16, 17. Ali pelos 22 ou 23 a gente começa a nossa carreira profissional e a gente vai trabalhar até os 65, ok? E dali em diante a gente se aposenta. Agora aqui tem alguns pontos importantes, né? Por exemplo, 75, 74 anos, agora aumentou um pouquinho, é a expectativa de vida. Então, uma boa parte das pessoas vai morrer quando chegar mais ou menos aqui. Eu quero que você olhe, né, este quadro e pense, onde você está? Eu, por exemplo, estou com 51, cara, eu já estou aqui, ó, certo? Eu já vivi 50 anos e uma semana, né? 2 semanas, aliás. Então, é esse o ponto que você precisa, o que está fazendo sentido para mim, né? Então, sucesso é a sucessão de pequenas coisas. É você viver o seu propósito. É saber que você tem valores, que você está indo em direção a algum lugar, tá certo? E aí diz o seguinte, toda vez que você estiver vivendo alguma coisa, se você quiser viver bem e fazer bem feito aquilo, você tem que praticar. Por exemplo, eu vivo o meu propósito, que eu não tenho certeza se eu trabalho, me divirto ou se eu aprendo, que é a minha profissão de palestrante, treinador. Então, eu faço isso desde 2007 e antes mesmo de 2007 eu já, dentro da empresa que eu trabalhava, que eu era diretor, que eu fui gerente e tal, eu fazia os meus treinamentos, as minhas palestras, as minhas reuniões. Então, o Malcolm Gladwell, ele diz o seguinte, né, que nós precisamos de 10 mil horas para conseguir praticar, certo? E se transformar num expert. Então, segundo os cálculos do Malcolm, se a gente pegar uma coisa que a gente quer fazer bem feito e praticar 1 hora por dia, você vai levar 27 anos para ficar bom nisso, né? Eu poderia pensar assim, poxa, se eu praticasse uma atividade, violão, por exemplo, 1 hora por dia, em 27 anos eu vou ser um exímio, né, músico. Mas e se eu praticasse 3 horas por dia? Eu vou reduzir para 10 anos. Vai diminuir? E se eu praticasse 8 horas por dia? Eu vou reduzir para 3 anos e meio. Onde é que está o grande ponto? Quando você vive o seu propósito, se você cai de cabeça e você vive 8, 10 horas por dia, a probabilidade que você vai ficar muito bom no que você faz em muito pouco tempo. Desde que você tenha clareza. Então, depois que eu descobri que a minha vida é fazer palestras, fazer coaching executivo, ajudar as pessoas, que o meu negócio é fazer treinamento para as empresas, eu faço isso 10, 12, 14 horas por dia. Ou seja, em muito pouco tempo, eu já peguei todo um know-how, segundo Gladwell, no sentido de saber fazer bem feito aquilo que eu faço. Minha pergunta para você é, você já descobriu qual é o seu propósito? Você já descobriu o que você quer ser bom? Então não perde tempo. Nem que comece dedicando 1 hora por dia, depois incrementa para 2, para 3,
E você verá que vai chegar um momento que você vai dizer assim, nossa, agora eu estou trabalhando nisso, eu faço 8 horas por dia e eu aprendo. Por isso que eu digo, eu não sei hoje se eu trabalho, se eu me divirto ou se eu aprendo, porque quando eu estou fazendo meu trabalho, eu também estou aprendendo e me divertindo. Tá legal? Então, aqui tem uns exemplos clássicos, tá? Então, quando eu falei para você do eu, né, o meu propósito está vinculado aos meus 2 valores, tá? Liberdade e desafios. Como que eu faço para definir meus objetivos e metas? Por exemplo, eu pego a roda da vida. Na roda da vida, eu pego cada uma dessas áreas aqui, eu estabeleço os meus objetivos e metas. Legal? Como é que eu faço para lidar com o nós? Eu vou lá e penso nas pessoas, na família, as pessoas mais próximas, as pessoas próximas que trabalham comigo. E penso, cara, eu preciso, né, considerando que eu tenho liberdade e desafios, como que eu poderia ajudar essas pessoas para satisfazer a mim em relação a ter liberdade e desafios? E depois eu penso nas pessoas que eu não conheço, que é o todos nós, que talvez seja você. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo. O meu objetivo, que eu defini há um ano atrás, é: minha missão é transformar a vida e a carreira de 100 mil brasileiros nos próximos 5 anos, mostrando o caminho correto, rápido e simples de ser percorrido. Isso quer dizer o seguinte: aqui neste vídeo, talvez você que esteja assistindo, a gente nunca vai se conhecer, mas você já é mais um dos 100 mil brasileiros que eu posso estar ajudando a encontrar o seu caminho, e um caminho correto, no sentido de ética, de moral, rápido e simples, para que você não perca tempo para você encontrar o seu propósito e se realizar. Tá legal? Isso tudo tem a ver com um círculo virtuoso. O que é um círculo virtuoso, né? Que é o A ajuda o B ajuda o C ajuda o A. Então quer dizer o seguinte: eu tenho os meus objetivos pessoais, claro que eu tenho, mas eu também tenho os meus objetivos do nós, que é ajudar meus filhos, minha mãe, as pessoas próximas, quem eu conheço. E eu tenho o objetivo de todos nós, que talvez seja você. À medida que você cresce, talvez você um dia possa me dar um retorno desse auxílio. O primeiro retorno você já deu, que foi seu tempo. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu já sou muito grato. O segundo retorno, talvez, seria de você dar um joinha, de você fazer um comentário, porque é uma forma de você dizer para o YouTube que esse vídeo valeu para você. E se você achar que ainda dá para você ampliar a sua colaboração, você poderia, por exemplo, pegar o link desse vídeo e mandar para alguém que você ama, para alguém que você gosta, e dizer assim: assista esse negócio para você pensar no seu propósito. E você vai estar me ajudando, além de estar ajudando as pessoas com quem você compartilhar. Tá legal? Agora tem uma coisa mais importante ainda, porque isso não custa nada para você, é só o seu tempo, é sua boa vontade. Agora você pode dizer assim: poxa, Alexandre, eu estou tão interessado que eu queria aprender a definir meu propósito de uma maneira mais profunda, com ferramentas mesmo, assim, ferramentas robustas. Eu gostaria de poder montar todo um planejamento de longo prazo, com objetivos claros, com metas, com formulários, para montar um plano de ação alinhando propósito, objetivos e metas e planos de ação. Perfeito, você pode. Basta você olhar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, você vai ver que tem um link. E esse link leva você para uma página de apresentação de um dos meus melhores cursos, que é um curso chamado Propósito para a Era de Ouro. Além de aprender, né, o que eu mostrei aqui para você de uma maneira rápida, você vai poder entrar a fundo, né, detalhadamente, ter 20 e poucas aulas ali, além de você poder, por exemplo, definir o seu propósito de alma, que é baseado numa outra teoria, que é um bônus que eu coloco ali. Então, ali tem muitas aulas, muitos bônus, tem inclusive um e-book sobre como você estabelecer metas de uma maneira altamente eficaz, mas isso tudo você pode conhecer clicando no link que está aqui embaixo, que você vai ver que tem ali alfafoxead.com.br/propósito e metas. Tá legal? Como eu disse para você, minha missão é transformar a vida e a carreira de 100 mil brasileiros nos próximos 5 anos, mostrando o caminho certo, correto, rápido e simples de ser percorrido. Você pode me encontrar nas redes sociais, no WhatsApp, e eu quero agradecer muito por você ter estado aqui comigo e assistido esta, não sei se foi palestra, não sei se foi aula, mas o fato é que a gente passou juntos e eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado de ter tido a tua companhia. Tá legal?
dá o teu sinal positivo, compartilha, deixa um comentário. Se quiser, deixa uma dúvida. Qualquer dúvida eu vou ter o maior prazer em responder. Tá legal? E também, quem sabe você não vira meu aluno lá dentro da plataforma do curso Propósito para a Era de Ouro, que eu tenho convicção que vai transformar vidas nesse Brasil afora. Um abraço e até breve.